ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, também por diversas TVs, chegando ao Centro-Sul, chegando à parte do Nordeste. E hoje vamos conversar no nosso programa com o professor Adroaldo Quintela. O professor Adroaldo Quintela, atualmente, como professor, está aposentado, mas ele preside um instituto muito importante, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, né? Ele é diretor executivo desse instituto e conosco vai falar sobre a importância da caatinga. Para quem não sabe o que é caatinga, vamos explicar o que é que vem acontecendo, a importância da sua preservação e falar também sobre a Carta da Caatinga, né? E também tem até projetos de lei que estão tramitando em Câmara e Senado sobre o tema. Tudo isso e muito mais aqui no programa Espaço Cidadão de hoje. Professor Adroaldo Quintela, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Robson, muito obrigado pelo convite, tá certo? Um prazer enorme falar com o seu público e poder esclarecer um tema extremamente importante para todos nós nordestinos, né? O que é a caatinga, né? A caatinga Exatamente a pergunta que muita gente se faz, né? Tem gente que, às vezes, até nasceu na caatinga, mas não sabe exatamente o que não é, né? sabe exatamente o que é, né? A caatinga, a maior parte do território do Nordeste, o Nordeste tem vários biomas, lógico, se você pega, você que é de Natal, você está na Mata Atlântica, né? Porque aí pega o litoral. E você vai ter uma série de subclima, mas grande parte do estado do próprio Rio Grande do Norte, todo, embora eles falem de semiárido, né? Mas a Caatinga são 845 quilômetros quadrados, tá certo? Em toda a região. Ela cobre praticamente todos os 9 estados, tá? Os 9 estados da região. Tem Caatinga, o Maranhão que tem menos, mas todos eles têm Caatinga. A Caatinga é um bioma, tá certo? Ele vem da palavra caatinga, inclusive, porque tem muita pedra branco, a cor esbranquiçada. E a Caatinga, É uma ele tem característica do Nordeste. Sim, ele é não só do Nordeste, como é muito importante frisar que é o único bioma totalmente em solo brasileiro. Se você tem outros, a Hum. floresta amazônica, você tem no Peru, na Colômbia, na Guiana Francesa, Suriname, etc. Você pega o Cerrado, você vai ter o Chaco também no Paraguai, na Bolívia, então você vai ter a Mata Atlântica também, ela segue ao longo do litoral, mas o bioma caatinga ele tem essa característica, é o único totalmente no território nacional. E talvez Hum. por isso, inclusive, e pelo próprio fenômeno da seca, que a gente tem pequena produção, regiões que no passado foram muito atrasadas e já não são mais. Depois eu vou falar sobre isso, das transformações que ocorreram nos últimos 20 anos, tá certo? Que traz para a gente o seguinte: a Caatinga sempre foi visto, porque é uma região onde sofria das secas, sofria sempre isso, haveria êxodo rural, baixa renda, uma série de questões. A Caatinga era sempre vista somente como um problema. E hoje, tá certo, E que abrindo até um parênteses, professor, a Caatinga sempre era muito vista como um lugar inóspito, inabitável, que não teria condição de fixar a presença do homem, né? Daí esse grande êxodo, né? E muitos se isso, aproveitaram ao longo do tempo, né? Determinados políticos se aproveitaram ao longo do tempo dessa condição, né? Para sim, fazer politicagem, né? E a também indústria da seca, né? abocanhar grandes partes de terras que acabavam sendo abandonadas ou vendidas a preço de banana, né? Isso. Então, veja, Robson, que nós tivemos esse problema, mas eu tenho um fenômeno recente que é muito importante, que é a interiorização, tá certo? Que beneficiou muito o Nordeste, que foi a interiorização das universidades públicas Isso. e dos institutos federais. Então, você tem grandes processos de transformação de cidades pequenas, em espaços, em territórios da Caatinga. Eu dou um exemplo no Ceará, o Crato, você tem na Universidade da UERN, aí no Rio Grande do Norte, você tem o Plandits, tá certo? Que já tem pessoas que já venderam mais de 200 Guarabira, na 200 fotos Paraíba, de em Campina estrada, Grande, né? Campina Grande, você vai ter aí, Guarabira, na Bahia, você vai ter espalhado vários, enfim. Nós temos hoje, Ceará, Crato, no Ceará, você vai ter Piauí, Universidade. Então, nós temos vários campos, e essa política, ela de certo modo, ela tem gerado grandes transformações. Eu diria que é uma revolução
silenciosa no processo de formação, tá certo? A juventude, graças também a outros programas, com a política de valorização do salário mínimo, Bolsa Família e tudo, no local onde a gente ainda tem um resquício grande, tá certo? O estoque ainda grande, mas uma população mais velha de analfabetismo, a taxa de analfabetismo ainda perdura em torno de 13, 14%, sendo a maior do país, mas são com as pessoas com mais de 50 anos, tá certo? A juventude do Nordeste, ela vem, a juventude da Caatinga, de uma maneira particular, tá certo? Ela vem estudando, aumentando os graus de estudo, de ensino e ficando no seu próprio território, buscando. Então, diria hoje, e o propósito, nós acabamos, vou até adiantar uma coisa que talvez mais à frente, né? E acho que foi o tema dessa entrevista sua, é tudo, porque nós realizamos a semana passada o primeiro seminário nacional da Caatinga, que tinha por um Isso. objetivo central colocar a Caatinga na agenda nacional. Nós somos Ou o seja, primo trazer feio para a do... discussão, mostrar a sua importância, né? Eu mando um abraço, inclusive, para a professora Maria do Livramento Clementino, que foi quem nos sugeriu essa entrevista, ela que foi minha professora na ciência política na graduação, né, na UFRN, hoje eu estou no doutorado na Universidade de Brasília, e ela, inclusive, com ela, inclusive, eu paguei uma matéria em nível de doutorado que foi sobre capitalismo e urbanização do Brasil, onde ela abordou, inclusive, um ponto importante que o senhor falou, que diz respeito a como foi fundamental para essas regiões que o senhor acabou de falar, a fixação dos IFs e das universidades federais, que levaram emprego, renda e ajudaram muita gente a permanecer lá, que poderia ter fugido para as cidades, porque não tinha oportunidade. Isso aqueceu muito as economias, né? Isso foi realmente Isso, né? muito A isso importante. aliado a outros programas, inclusive, tá certo? De convivência com o semiárido, que foi da ASA, tá certo? Isso. Programa de 1 milhão de cisternas, agora você tem água de primeiro uso, que era primeiro para consumo humano, agora já temos segunda etapa já, que é para consumo de produção. As pessoas terminaram se mantendo, conseguiram condições de manter. O êxodo rural diminuiu nos últimos anos, tá certo? Vem diminuindo e, bom, temos grandes desafios, mas diria também, tá certo, que nós temos um potencial enorme, uma capacidade enorme para resolver esses desafios. Eu acho que tem alguns exemplos. O fato, inclusive, da votação expressiva, tanto do presidente Lula, a criação do consórcio do Nordeste, tá certo? Para pensar os estados, começaram a reconhecer o seguinte: os governos estaduais, que competir era um negócio muito complicado na busca de incentivos fiscais, que todos era um jogo de soma negativa, não era zero, não, todos perdiam. E Todos agora, perdiam. e a partir da criação do consórcio Nordeste, os estados aprenderam a cooperar entre si, e com isso tem ganhos de escala, troca de informações, de política, o consórcio tem câmaras setoriais em vários estados, inclusive o da Câmara de Agricultura e Agricultura Familiar e tudo, é o Alexandre, que é o secretário de Agricultura aí do Rio Grande do Norte, um excelente quadro, que teve no seminário nosso, tá certo? O de E, então, agricultura, que é o Ranieri, né? hein? O de Não, é agricultura, Alexandre ou de agricultura familiar, no caso. familiar, Ah, familiar, sim, de agricultura familiar, exatamente. É. familiar, e ele E é tem o o Guilherme Saldanha, que é de agricultura, de agricultura, né? De uma maneira mais maior, né? Da maior, né? familiar. Agricultura familiar, exatamente é. Isso, e ele é, ao mesmo tempo, tá certo, o presidente da Câmara Técnica de Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste. Então, assim, essa coisa que fez com que os estados troquem, tá certo? Não só experiências, mas inclusive projetos. Às vezes você não precisa desenvolver um projeto novo, você apenas é, reproduz, tá certo? E a cultura, né, o projeto para a sua realidade, mas vai aprendendo uns com os outros. Isso é um processo extremamente rico, uma nova institucionalidade que vem se somar às entidades tradicionais, o Banco do Nordeste, a Sudene, Isso. menos ultimamente, a Codevasf perdeu muito seus objetivos nos últimos anos, mas vai Completamente. retomar. É. Está completamente desfigurada, né? E está sendo Isso, difícil de isso, retomar o isso. seu papel original, né? Isso, Depois é que mas vem o assim, governo de Bolsonaro. É. mas tem uma vontade, eu acho não, tenho convicção, até por esse seminário que nós organizamos, um seminário numa época que praticamente difícil, né? Porque era São Pedro, 28 a 30 pegava ali
ainda, até ontem, né, você tinha festejo em todo o Nordeste, Campina Grande, principalmente, encerrou ontem o São João, né, o mês do São João. Maravilhoso. Mas você teve um seminário com a presença média de 100 pessoas lá e uns 200 assistentes em rede, tá certo? Pelo YouTube, pelas redes sociais do Estudo dos Ministérios. Tinha gente, inclusive, assim, tinha uma pesquisadora da Universidade dos Estados Unidos, em Washington, DC, que estava vendo o seminário para fazer um artigo para uma revista italiana, uma revista acadêmica, assistindo o seminário. Então, esse seminário, eu estou falando do seminário porque Foi foi isso. inspirador, né? Não, mas o seminário foi o meio, a inspiração a gente já tinha, tá Ah, certo? já Mas foi tinha. o meio da gente dar um grito do Nordeste, é o seguinte: olha, nós existimos, nós queremos resolver o problema, queremos enfrentar agora. Gostaria que vocês olhassem de um outro modo para a gente. Nós não somos uns coitadinhos. Olha, o Nordeste hoje, não sei se você tem esse dado, mas nós temos, tem cerca de 13 mil, Nordeste, 13 mil especialistas, mestres e doutores e pós-doutores vivendo e trabalhando na região. Isso é um ativo, tá certo? Humano, né? Técnico, acadêmico e tal, da maior coisa. Isso nós que conhecemos. Até para dizer que o Instituto, hoje, eu quero contar, pedir a você um pequeno parênteses aí para dizer como é que surgiu o Instituto de O Desenvolvimento do Instituto, né? Nordeste, que foi uma das três instituições que patrocinaram o seminário, por assim dizer, né? Que pensaram e executaram, e buscaram outras. O Instituto surgiu a partir de uma demanda do Comitê Científico do Nordeste. O Nicoleles, que José eram de os Colélios, né? coordenadores, o Sérgio Rezende, eles queriam o seguinte: olha, precisamos de massa crítica, lógico, agora nós temos que atacar o fenômeno principal, que é a Covid, verificar as formas e tal, mas temos que pensar o dia seguinte, o que é que nós vamos fazer? E aí fez um desafio um amigo nosso, que até terminou morrendo de Covid, o Sérgio Storck, e que me convidou, né, como baiano, já era coordenador nacional da Associação dos Economistas pela Democracia, ele me convidou para esse trabalho também, sabendo e que nós tínhamos uma capilaridade grande no Nordeste, e a pré-condição para que aí nós resolvemos criar, a partir dessa demanda, criamos, no primeiro momento, se chamava Círculo de Desenvolvimento Regional do Nordeste, Sim. CDRN. E começamos a mobilizar profissionais de todas as áreas. Você tinha gente de todas as áreas. Isso tem exatamente 3 anos. Foi mais maio, meados de maio, nós fizemos, 17 de maio, fizemos a primeira reunião. E esse grupo, tá certo? Ele foi trabalhando, ele continuou trabalhando. Na transição, no grupo de transição de governo, nós fizemos sugestões para várias áreas para os grupos de transição, na desenvolvimento regional, na área de saúde, na área de turismo, na área de meio ambiente, transportes, comunicação, cultura e assim energias renováveis. O grupo Bacana. continuou coeso trabalhando. Eu diria a você, nós temos um trabalho em rede, as pessoas são voluntárias até o momento, mas a gente surgiu a partir daí. Não fosse o consórcio, tá certo, do Nordeste Muito e o, importante. é isso que é importante colocar, que são essa inovação que cria outra inovação, que é um Isso. instituto, um olhar da sociedade civil na visão de Milton Santos, tá certo? Que o Hum. território é um território, é um espaço também de disputa, né? Disputa de agendas. Porque se você nota o consórcio, tem Milton um grande. Santos, um grande pesquisador, né, ícone, pesquisador negro, né, que desenvolveu um vasto trabalho magnífico, né, sobre toda essa área de urbanização, né, de cuidados com o meio ambiente, né, tem um currículo fenomenal, né? Sim, o Milton, e eu tive a felicidade de ser colega de faculdade de Milton Santos Filho, do filho do Miltinho. Eu Nossa, chamava Miltinho. E em alguns momentos, ele morava no Senegal, na França, sempre no exterior, depois que ele veio para o Brasil, né? Ele vinha de férias e a gente, às vezes, tinha a felicidade de conversar com o Milton Santos, com aquela sumidade, a gente jovem, 21 anos, 20, tá ali conversando e ouvindo, né? E trazendo para a gente esse sonho, tá certo? Que é um sonho de poder
ajudar a nossa região. Eu sou uma dessas coisas assim que eu tenho o Milton, e aí o seguinte, o Milton diz o seguinte, você precisa, porque o consórcio é extremamente importante, mas é uma coisa de governo, tá É. certo? Mas a É sociedade governo, civil tem que estar mobilizada, está né? mobilizada, organizada. E esse instituto não é para fazer contraponto, mas é para dialogar com o consórcio e colocar agendas e trabalhar com agendas também, que são importantes do ponto de vista Para da que a sociedade força civil. política que está no consórcio possa mover essas pedras, né? A Isso, partir do conhecimento desse centro de pesquisa, né? se você olhar assim, perceber pela assinatura da carta, você vai verificar que o consórcio está lá conosco, teve 2 palestrantes no seminário, temos um desdobramento de atuar conjuntamente, quer dizer, não é também a sociedade civil para poder confrontar, não é o confronto, o mais coisa, mas é o diálogo, são diferentes olhares, mas que buscam convergência, tá certo? Dentro dos espaços concretos e dentro da ação. Isso Perfeito. que a gente Unindo o técnico e o político, né? Agora, claro. professor Adroaldo, uma coisa que eu gostaria que você explicasse para quem nos acompanha nesse momento, né, já que é o nosso tema principal, que é a importância da defesa da caatinga. O senhor falou sobre o que é a caatinga, toda a sua área de cobertura, que é um bioma que é o único que está integralmente no Brasil. E eu lhe pergunto, qual que é a importância da caatinga? Ou seja, para que serve a caatinga? Porque alguém pode olhar e tem alguma utilidade aquela ruma de mato seco, alguém que não tem um conhecimento, pode ser que raciocine assim. E eu queria que o Bom, senhor explicasse um a, pouquinho. ca- bom, Macatinga ela é, ao mesmo tempo, o seguinte, ela não é somente mato seco, tá certo? Isso. A impressão que se dá, mas é uma fonte de riqueza inestimável em vários aspectos, inclusive nos aspectos naturais. Nos aspectos naturais, na questão da cultura, tá certo? Na questão da cultura, nós tivemos vários ciclos aí dentro da Caatinga, como o ciclo do diamante, ali mesmo aqui na, estou falando aqui na Bahia, o ciclo do diamante, depois tivemos produção de alimentos, produção na Paraíba, o Siridó tem uma área grande de produção de carnes e tal. Você tem, não é um território, tá certo? Deserto, não é um deserto. Não é um É um deserto. território, inclusive, que acompanha o semiárido, que é o semiárido mais habitado no mundo, tá certo? E a Caatinga é o mais habitado, no particular, é o mais habitado do mundo, é fonte de riqueza também. Fármacos, você tem uma série de coisas que são importantes para a bioeconomia, para Que vem da olhar vegetação da caatinga, né? isso na Caatinga. Você precisa ter vários olhares, tá A certo? questão Porque da energia eólica também, um grande potencial do eólica, Nordeste, muitos solar. Veja bem parques o de seguinte: eu vou dar solar um que estão exemplo nas caatingas, concreto do né? solar. Eu gosto muito desse exemplo porque eu estudei e fiz comparações. Tem um artigo no IPEA, tá certo? Comparando matriz energética em 2010, Brasil e Europa, tá certo? E uma das coisas que nós percebemos é o seguinte: vou lhe dar uma comparação, eu fiz isso no seminário. Você tem a Espanha, é o país, o sul da Espanha, Andaluzia, é a área da Europa com maior taxa de insolação, ou seja, tem mais sol durante o ano. Hum. E é 30 vezes menos do que Santa Catarina, que é o menor grau de insolação. E é 300 vezes menor do que o Nordeste. Nós temos uma capacidade enorme, Nossa. inclusive, de usar a eólica ela está mais para o litoral, está mais no alto e tal. Mais embaixo, nos campos gerais, então você tem a solução, inclusive, para a agricultura familiar, você tem micro usinas, tá certo? E joga na rede. O E pode agricultor passa fazer, inclusive, e usa o fazendas, né? Do sol, jeito que tem fazenda com gado, com planta, com tudo, tem fazenda de energia solar, né? energia solar, porque você pode ter o ano todo. Quer dizer, o sol é um bem, tá certo? Que usado como fonte de energia, e tudo que produz, o que é energia? Tudo que produz calor gera energia. É isso, de certo modo. Tá certo? Então, é uma fonte que você pode ter o ano todo, está remunerando o pequeno agricultor, uma parte ele usar. Isso, inclusive, foi discutido com a CONTAG, foi discutido com a CONTAG, empresas, discutido com a CONTAG, discutido com o MST, MPA, outras atividades, tem trabalhadores rurais e com os estados, tentativa de você ter programas de mini fazendas, porque pequenas produções, mini fazendas solares,
e vinculadas ali também com a plantação. Olha, eu posso criar mandioca, com isso eu posso e tal, mas o agricultor passa a ter uma renda permanente. Esse bem é fundamental porque a gente tem, é um recurso que a gente tem, que a natureza nos ofereceu, tá certo? Que nesse momento que você está discutindo a nova matriz energética, menos poluentes, etc., o sol nos oferece. Então, ele é um ganho. E, ao mesmo tempo, eu posso, veja bem, coloco na rede, vendo energia, remunera, e, ao mesmo tempo, também, pequenos implementos agrícolas e tal. Vou pegar uma indústria que é importante, que é pouco, tem pouca visibilidade, mas no sertão da Paraíba você tem uma grande produção de leite e queijo de caprino, inclusive Isso. vendido em outras regiões do país com uma boa, assim, de excelente qualidade, tá certo? Polos cimenteiros também, inclusive, né? Também. Então, ou seja, a gente não Consome uma pode olhar. energia Não é gigantesca. essa coisa de você olhar a paisagem, tá certo? E dizer assim, não, ali tem um monte de pedra, etc. E o seguinte, a Caatinga, quando chove, brota. É um terreno, não é uma terra. E O que brota nós de um temos dia para é o outro, né? De um dia para o outro, aquilo que estava isso. O que cinzento a gente fica tem, verde, por né? exemplo, Que as é raízes são mais rasinhas, né? pouca chuva, tá certo? E às vezes tem lugares que não chega, você tem a transposição do Rio São Francisco, você faz chegar a água. E quando chove, esse ano, por exemplo, é um ano excelente, choveu bastante, continua chovendo, e nós temos produção de milho, de feijão, de amendoim, produtos, né? O gado leiteiro aí está engordando, tá certo? Hum. Nós temos um momento espetacular no Nordeste, o espetáculo assim. E essa outra coisa que é importante é ter quadros técnicos. O Rio Grande do Norte tem o CERN, Centro de Energias Renováveis, né? Renováveis. Renováveis, que é Foi o. dirigido muito tempo pelo Jean Paul Prats, né? E agora Que agora é o presidente da Petrobras, né? do Petrobras, e agora é o professor de física, esqueci o nome dele, depois eu lembro. Que é também, tá, o CERN, o CERN. Está aí. O que é isso? A gente da pesquisa, se debruçando, estudando, buscando soluções. Ou seja, nós temos hoje, por isso que nós temos vários cursos, dizendo que a expansão que começou no governo Lula, tá certo? Interiorização das universidades e dos Isso. institutos federais, tá certo? Tecnológicos, e os estados terminaram acompanhando também o processo. É bom, é importante frisar isso, que não Isso. foi só o governo federal, principalmente no Nordeste, os estados do Nordeste têm uma visão mais os governadores têm mais uma visão mais desenvolvimentista. Isso. Eles atuam, tá certo? Não deixam que o mercado só resolva as coisas. Eles entram. Às vezes a gente erra e tudo mais, mas tem uma capacidade hoje de pesquisa incrível que pode dar soluções para uma série de coisas. Aqui no meu estado, por exemplo, você tem uma empresa chamada Bahia Farma, estadual, onde está se estudando quais são os fármacos, como é que eu posso Que fazer, tipos de remédio podem ser buscando produzidos pela Caatinga, produzido a partir a partir exatamente de plantas, de tá certo? vegetação da Caatinga, né? Da caatinga. Professor, o tempo passa muito rápido, daqui a pouco vamos Diga. concluir o nosso programa, mas eu queria que o senhor me dissesse qual é a principal mensagem que tem hoje nessa carta que foi feita, que é a carta que se manifesta em defesa da Caatinga. Bom, a carta ela é sobretudo o seguinte: ela analisa uma série de problemas, mas ela endereça a carta, acho que esse é o ponto principal, ela endereça, tá certo, para uma, uma demanda pela aprovação da PEC, né, da PEC 504/2010, que foi originária no Senado e ainda se encontra na Câmara à espera de votação. Então, o que é que nós estamos Há um querendo? deputado bastante entusiasmado em tentar fazer essa PEC Fernando, andar, né, que é o deputado Fernando Mineiro, Fernando Mineiro, do Fernando PT do Mineiro. Rio Grande do Norte, né? Isso, nós temos conversado com ele, tá certo, e com outros deputados, e a intenção, assim, é a gente fazer uma grande mobilização do Nordeste, com todas as bancadas, principalmente no Nordeste, com as bancadas estaduais, unificar com as bancadas do Cerrado, do meu estado. Você tem 3 estados no Nordeste que tem Cerrado, né? Bahia, Maranhão e Piauí, além de ter Caatinga, né? Então, como essa PEC ela envolve Caatinga e Cerrado, que são os dois únicos biomas no território nacional que não são reconhecidos, não estão na Constituição como patrimônio nacional.
E qual Então, a a grande importância de reconhecer como patrimônio nacional a você Caatinga? passa a ser o que algo de entra na agenda de políticas públicas, na agenda Hum, internacional. Você pode obter recursos de fundos, como tem o Fundo da Amazônia, você pode ter o Fundo Internacional da Caatinga. Você passa a ter isso, os órgãos de governo precisam dar, porque a gente faz uma série de acordos para Caatinga, o Acordo de Paris, e nada acontece. Na Rio+20 se criou, nada ocorreu. A grande luta é essa. Nós fizemos o seminário seguinte, fizemos a carta, mas a carta ela não termina em si própria. Nós estamos, ao mesmo tempo, articulando com forças do Cerrado, que aí você vai incluir estados fortes, como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, etc. Mas unir-se com Brasília, Distrito Federal, unir esse conjunto e nós transformarmos num manifesto, um manifesto único, a carta vai se transformar num manifesto de uma luta seguinte: olha, aprovação da PEC 50410, vamos dialogar não só com nossas bancadas, inclusive presidente, aí que o presidente do Congresso, da Câmara Federal, que é quem pauta, né, as votações, que é o Arthur Lira, é nordestino, é alagoano. Ele, inclusive, parece que o território dele, que ele nasceu, é na Caatinga. Então, nós temos que dialogar com ele e dizer: poxa, presidente, vamos colocar isso na pauta. Isso é extremamente importante para o nosso povo. É sem importante que nós dúvida. possamos dar salto qualitativo, obter recursos, que a gente não precisa, tá certo? Agora, nós temos, inclusive, assim que eu digo, nós temos massa crítica para enfrentar os problemas, agora precisamos de recursos. E precisamos que ser reconhecidos na política como prioritários, que hoje não é. Quer dizer, todas as coisas, eu não estou dizendo que você tem que diminuir o foco na Amazônia, diminuir o foco no litoral, tá certo? Não. É também trazer É para a gente, também, como né? bioma, tá certo? Como bioma, trazer para a gente também esse espaço de priorização para que a gente possa ter recursos, como os outros têm. Porque se não for Perfeito. criar um fundo internacional a partir disso, o fundo da Caatinga, e passar a obter recursos internacionais, não é para preservação, mas é, sobretudo, para o desenvolvimento da Caatinga com bioeconomia. De Ah, maneira sustentável que possa gerar emprego e sustentar, renda, gerar emprego, aproveitar preservando, né? e preservando e mantendo a população, tá certo? Lá e lá vive. Dizer o Sem seguinte, nós precisar ir estamos, mendigar nos grandes centros, nós né? estamos pensando, quando a gente faz isso, na perspectiva de desenvolvimento local, para dizer o seguinte, somente para o jovem, que aquele local onde ele vive, ele pode transformar no melhor lugar do mundo, tá certo? E ali ele tem prazer, porque ali é que ele vive, ali ele trabalha, ali ele casa, ele namora, ele se Com suas diverte. raízes, sua E família. hoje, e hoje você sabe o seguinte: nós estamos aqui em espaços diferentes. Você está em Brasília, eu acho, né? Eu estou em Salvador, e a gente está se comunicando. Hoje você não precisa estar no lugar fixo como o outro, você precisa migrar para estar lá para ter acesso à informação, acesso a conhecimento, Isso. acesso à arte e tudo mais. Em qualquer desses espaços a gente pode ter e viver bem, trabalhar pela. Olha, eu conheço exemplos, eu voltei há pouco, morei em Brasília e outros lugares durante quase 40 anos fora do Nordeste. Voltei o ano passado, que eu tenho me surpreendido com coisas extremamente importantes que têm acontecido e território da Caatinga, Maravilha. incríveis, assim, vendo um potencial que a gente tem. Agora, precisamos dessa ajuda. O reconhecimento da Caatinga como patrimônio nacional é fundamental para a gente acessar recursos, inclusive internacionais, tá certo? Não é só para preservação, é para o desenvolvimento sustentável. Por isso que o seminário fala de desenvolvimento sustentável. Nós Perfeito. precisamos crescer. Nós precisamos crescer o Tranquilo. quê? Sem destruir, mas usando os recursos que a gente tem. E não são poucos, eu disse tempo da energia, mas no campo Hum. da flora, da coisa, então nós temos uma riqueza enorme que pode transformar em cosméticos, em médios, uma série de coisas, tá certo? Uma série de bens de uso com valor E a própria energia, como a gente falou. à próxima energia. Professor Adroaldo Quintela, muito obrigado pela sua participação no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. O tempo, infelizmente, voa, né? Eu agradeço muito, tá certo? E me coloco à sua disposição, outra oportunidade, até porque nós vamos desdobrar esse seminário da Caatinga em debates temáticos. Só para você está fechando, eu sei, mas já está com algumas programações. A gente vai ter um debate sobre agricultura na Feira do Semiárido, em agosto, na Universidade de Feira de Santana, talvez discutimos inovação e industrialização
na Sudene, em Recife, por aí vai. Ao longo do ano, nós vamos aprofundando temas e fazendo propostas concretas de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que a luta, o foco é Caatinga, patrimônio nacional. Maravilha. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade.